Olá, tudo bem? Eu sou Ana Maria Lousada e hoje nós vamos refletir sobre o cultivo do sexto canteiro do Jardim do Amor, o canteiro da obediência. Nessa jornada, estamos refletindo sobre a importância do cultivo de 9 virtudes que nos ajudam no processo de evolução espiritual. Essa é uma das ações do Projeto Luz, Refletindo a Paz. As nossas reflexões têm caráter educativo na dimensão da educação espiritual. Por isso, para iniciar as reflexões de hoje, sugerimos a análise do capítulo 5, versículo 19, que está em Romanos. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Com foco na energia da obediência, virtude sublime que nos conecta com o divino, vamos agradecer ao nosso Deus, Pai dos céus, gratidão pela vida. Vamos agradecer também ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, gratidão pelas experiências vividas. Que possamos refletir a paz, enviando luz de obediência por onde andarmos. Que maravilha, já estamos cultivando o nosso canteiro da obediência, o sexto canteiro do Jardim do Amor. Você já percebeu que estamos organizando cada canteiro do nosso Jardim do Amor com pensamentos que emancipam, com uma necessidade real de transformação dos nossos sentimentos? Você está compreendendo a importância das nossas palavras e das nossas ações no processo de evolução espiritual? Cada canteiro tem uma missão, uma intenção peculiar, mas ao mesmo tempo interagem entre si. Por isso nós estamos reafirmando que esses canteiros são interlocutores da prática de amor a Deus, à vida e ao próximo. É nessa perspectiva que vamos continuar nossa obra. Vamos construir mais um canteiro, o sexto canteiro do Jardim do Amor, o canteiro da obediência. Obedientes às palavras do Evangelho segundo Jesus Cristo. Assim, vamos construindo o nosso Jardim do Amor. Vamos organizando os canteiros que elegemos para representar a importância do cultivo do amor. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 8 e 9, temos uma orientação muito importante. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O Filho obedeceu a Deus e nessa obediência, praticando o bem por onde andava, ele foi se aperfeiçoando, ao ponto de nos deixar ensinamentos importantes para nossa transformação espiritual. Os 9 canteiros do Jardim do Amor estão sendo cultivados com base na importância do aprendizado que fazemos diariamente. É cultivando as virtudes que aperfeiçoamos o nosso ser. Cultivando o perdão, a gratidão, a fidelidade, a compaixão, a misericórdia. Conforme falamos nos episódios anteriores, é que faremos florescer a nossa evolução espiritual.
Nesse sentido, hoje vamos semear a necessidade da obediência. O que significa obediência à luz do Evangelho de Jesus Cristo? Significa viver a plenitude do amor. Por isso, se contrapõe à ideia de submissão, uma vez que fortalece a humildade. Amor e humildade são adubos importantes para o cultivo da obediência. Sabe por quê? Porque estamos falando sobre a importância de obedecer às leis divinas. Premissa básica para a nossa regeneração espiritual. Obedecer no sentido de respeitar as regras de boa convivência. Regras que em muitas situações são explícitas e em outras são silenciosas e subliminares. As explícitas se resumem nos 10 mandamentos da lei de Deus. Ali elas estão bem claras. As silenciosas são aquelas que permeiam os nossos pensamentos. As subliminares são as que emitimos por meio das nossas palavras e ações. Nessa dimensão, vale salientar que as mesmas podem viabilizar ou não a verdadeira obediência. Tudo vai depender do nosso propósito e da nossa força de vontade. Daí que, se nos dedicarmos aos 2 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, já implica em obedecermos ao que Deus nos pede, com encadeamentos significativos nos demais mandamentos. A obediência, nesse sentido, constitui o exercício da fidelidade, porque quando procuramos obedecer, nos inserimos em práticas da verdade, no acatamento da lei do amor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Destaca Lucas no capítulo 6, versículo 46. Gostaríamos de deixar claro que, semeando a obediência que eleva, não cairemos na armadilha daquela que subjuga. Estamos falando de uma obediência que nos permite viver as provações com resignação, porque suporta e, desse modo, transforma, não subjuga, não inferioriza. Observe que o nosso foco é a obediência emancipadora, transformadora. E para representar a referida obediência, cultivaremos girassol, pois o mesmo, seguindo a luz do sol, transborda beleza, provoca reflexões e instiga a nossa atenção. Seguindo a luz divina, alcançaremos o nosso propósito, que é nos tornarmos pessoas melhores. Estamos sendo orientados conforme os ensinamentos de Jesus Cristo, ensinamentos que enfatizam a necessidade de exercitarmos uma obediência consciente, de modo que possamos romper com a fé cega, isto é, com a conformidade. A obediência divina não quer de nós o conformismo, ela quer resignação, mas não conformação. A conformação é preguiçosa, a conformação desiste. Nós estamos falando
de uma obediência consciente. A obediência que defendemos não é limitadora e muito menos embotadora. É sim transformadora. Para que possamos nos curar da cegueira que provoca uma obediência alienada, precisamos conhecer o verdadeiro sentido dos mandamentos da lei de Deus, que se manifestam na lei de amor. E que por isso gostaríamos de concretizá-lo no canteiro da obediência, o 6º canteiro do Jardim do Amor. Curar a cegueira é compreender o sentido da obediência. Esse processo de compreensão é um desafio importante, tendo em vista que devemos obedecer à verdade, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, que tal acatar seus ensinamentos? Sabemos que segui-lo exige de nós um estudo profundo dos seus ensinamentos, no sentido de aprimorarmos os nossos pensamentos e sentimentos, bem como as nossas palavras e ações. Obedecê-lo requer movimentos de mudanças, requer compreensão dos motivos da obediência em relação aos nossos propósitos, que precisam estar conectados com os seus ensinamentos. Quando compreendo, não me subjugo, porque passo a obedecer algo com consciência crítica. Precisamos obedecer com inteligência. A criticidade no plano espiritual é de suma importância. Não podemos acreditar em qualquer determinação, mas nos submeter às ordens que estão em conformidade com os ensinamentos divinos. Então, em nosso canteiro, semearemos a obediência construtiva, amorosa, caridosa, afetiva, rigorosa, dentre outras que se explicitam nos 10 mandamentos da lei de Deus. Submeter-nos aos referidos mandamentos exige de nós uma análise crítica de tudo o que nos é imposto, mas sempre com o cuidado de retirar as bactérias que apodrecem as sementes de amor, que são a inveja, o consumismo, a teimosia e a indisciplina, dentre outras que trabalham na perspectiva da nossa cegueira espiritual. Cegueira em relação à lei de amor. As referidas bactérias destroem a obediência consciente, aquela obediência humilde e solidária. Impedem o exercício da resignação que nos impulsionam para a prática do bem. A obediência cega, assim como a fé cega, nos impossibilita de romper com a inveja e a resistência que temos em praticar a lei de amor, porque ela subjuga o outro e, na mesma proporção, faz com que nos coloquemos acima de todos e, desse modo, nos enfraquecemos. Quando destacamos que a obediência cega não reconhece as leis divinas, é porque a qualquer desafio ela esmorece, não se curva aos seus ensinamentos. Como destacamos anteriormente, para que possamos ser obedientes com consciência crítica, precisamos compreender o sentido de obedecer e os motivos pelos quais devemos obedecer a esse ou aquele ensinamento, a essa ou aquela lei, esses ou aqueles desafios que nos são submetidos diariamente. É nessa perspectiva que devemos cultivar a obediência, sempre com o propósito de seguirmos a luz divina
E nesse projeto de vida, nosso projeto Luz, que ilumina o nosso caminho, que nos provoca diariamente a reflexão sobre a importância da paz, vamos construindo o nosso sexto canteiro, refletindo a paz hoje e sempre. O amor cura.